CPI do transporte coletivo deve encerrar os trabalhos neste mês. Parlamentares comprovaram que o governo Darcy Vera não fiscalizava o consórcio. Nos últimos meses, várias multas foram aplicadas, comprovando que as irregularidades continuam acontecendo. Integrantes da CPI que investiga o transporte coletivo de Ribeirão Preto estiveram na central de monitoramento instalada na Transerp, que é a responsável por fiscalizar o consórcio pró-urbano. Na visita, os vereadores descobriram, por exemplo, que o atendimento das reclamações dos usuários é feita diretamente aos funcionários do consórcio. Na visão do presidente da comissão, isso deveria ser feito com a supervisão da Transerp. Não é transparente, não há como ter um comprometimento desses funcionários que irão registrar corretamente as reclamações dos usuários que não bate. O extrato, o relatório de reclamações que o sistema apresenta é muito inferior às reclamações que recebemos nos gabinetes. Outro ponto é que a central de monitoramento instalada na Transerp não funciona 24 horas. Portanto, os supervisores podem não saber de algum fato mais grave envolvendo o transporte coletivo em determinadas horas. Fica sem um operador durante 14 horas, das 18 horas de hoje até as 8 horas da manhã do dia seguinte, o que impede que, se houver uma intercorrência nesse período, ninguém fica sabendo. Por isso, sugeri que o sistema seja reconfigurado para que, em havendo alguma intercorrência no período no qual não haja um operador físico, o sistema dispare, por exemplo, um SMS para uma autoridade de trânsito ou a um supervisor da pró-urbano. A CPI apurou que o governo Darcy Vera não fiscalizava o consórcio pró-urbano. Porém, a situação parece ter mudado. Nos últimos 6 meses, o consórcio foi multado mais de 100 vezes. As multas variam entre R$ 100 e R$ 1.100. O diretor do consórcio explica que a maioria das multas são relacionadas a atraso nas linhas, mas que isso não acontece por vontade da empresa. Nós ficamos um pouco impressionados com a ênfase que se dá com o número de multas que foi aplicado, porque isso, perto da grandeza dos números do consórcio, isso é insignificante. O consórcio não tem interesse algum em descumprir qualquer ordem de serviço, seja em itinerário, seja em horários. O que ocorre, na verdade, é que o trânsito de Ribeirão Preto, infelizmente, hoje é travado. E isso afeta diretamente o ônibus. Já o diretor da Transerp afirma que a empresa tem sempre a oportunidade de se defender antes da multa ser realmente aplicada. Todas essas situações que nós acionamos e que eles justificaram de forma bastante concreta, não foram aplicadas. As que foram aplicadas é porque realmente houve alguma falha. Quanto às mudanças que os vereadores sugeriram, como criar um sistema de SMS para disparar uma mensagem aos responsáveis pelo monitoramento e a transferência do 0800 para a Transerp, o diretor disse que tudo isso será avaliado. A CPI aponta ainda que a publicidade dos pontos de ônibus estava sendo explorada pelo consórcio de maneira ilegal, já que o espaço é público. O fato levou a prefeitura a anular a autorização que o pró-urbano tinha. A administração anterior, de forma equivocada, permitiu-se que se fizesse a exploração de um bem público, do mobiliário, para se fazer publicidade sem a necessária licitação. Então, a nossa administração já verificou que estava equivocado e já cancelou essa autorização. Nós estamos publicando um edital, que é uma chamada de interessados para trazerem sugestões, projetos aplicáveis. Analisando esses projetos, nós vamos dar o melhor direcionamento, que seja melhor para o público, para o nosso usuário e que possa dar realmente uma utilização mais nobre a essa finalidade. Esta é a segunda CPI instalada para investigar o contrato do consórcio. Para esse advogado, especialista em trânsito, os vereadores deveriam atuar de forma mais ampla para resolver de vez o problema. É salutar que a Câmara Municipal tenha, assim, a preocupação com alguns pontos que estão fazendo diferença na questão do transporte público. Por exemplo, a falta de transparência, a falta de um sistema de atendimento do consumidor, no qual a Prefeitura participa, a questão do repasse de taxa, da própria fiscalização do sistema. Mas isso tudo é uma cortina de fumaça, porque o que a população necessita conhecer é que a Prefeitura se vale de um benefício
da Lei 12.587 de 2012, que é o subsídio da tarifa, mas ela não se dá ao trabalho de participar a população na discussão do modal de transporte e de como melhorar e como acompanhar o contrato. Então, o que nós temos aqui, na verdade, é simplesmente um faz de conta. A Prefeitura faz de conta que vai tentar resolver o problema e a Câmara Municipal faz de conta que está fiscalizando esse problema. A intenção é encerrar os trabalhos e entregar o relatório final até o fim deste mês. André Costa para o Jornal da Clube. O vereador Paulo Modas disse em nota que a relatoria nas próximas semanas terá contato com todo o conteúdo já produzido nas investigações e diligências parlamentares pela CPI.